Então, gente, primeira live dessa semana do Projeto Mulheres Arteiras, aguardando o professor Ricardo, que é o nosso convidado. Então, gente, logo daremos início. Vamos aguardar aí uns minutinhos. Olá, tudo bem? Olá, chegou o professor Ricardo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia aí, dentro do possível, né? Nesse contexto que a Com gente está certeza, vivendo bem difícil. é verdade. Você consegue me ouvir bem, Tatiana? Escuto bem. Como é que tá o meu áudio aí para você? Tá tudo bem também. Jóia, perfeito. Então, acredito que algumas mulheres aí que participam do nosso projeto, elas vão chegando aos pouquinhos, mas enquanto isso a gente já consegue conversar, né? Conversar. Tudo bem, sem problema. Então, acho que é importante fazer uma pequena introdução sobre o projeto e depois a gente faz uma apresentação do professor para daí iniciar o nosso tema da live de hoje, que é sobre economia solidária e cooperativa, né? Então, o nosso projeto, abreviadamente, né, a gente tem chamado de projeto de extensão Mulheres Arteiras, mas o foco dele envolve, além do artesanato, a geração de renda, né? É o nosso foco principal. E tem os desmembramentos. Os desmembramentos disso é trabalhar direito das mulheres, os princípios da economia solidária. Então, tudo isso norteia a geração de renda, que pode ser através do artesanato ou não, né? As nossas oficinas, aí para quem quiser acompanhar o nosso Instagram, pode ver ali, é mais focado no artesanato por enquanto, né? Sempre com materiais recicláveis, né? Dentro dessa perspectiva. A professora Fabiana chegou, a Clarisiane chegou, tem uma galerinha ali, a Associação União Norte, que é a nossa parceira. Então, bem-vindos vocês todos. E, bom, acho que ainda dá para esperar um pouquinho. O que você acha, professor? Ou a gente já dá Não, sem início? problema. Fique à vontade. Fique Tá, então tranquila. a gente aguarda só um pouquinho mais. A professora Michele chegou também. Essa live é uma das lives mais aguardadas, né? Porque tem Olha tudo a ver só, com o nosso projeto é e verdade, com certeza. tudo a ver com o nosso projeto e também tem a participação do professor Ricardo, que é bem especial, porque a experiência que ele tem na área, né, vai contribuir muito. Estava até ansiosa para poder ouvir também. Que bom, fico feliz. Espero que a minha contribuição hoje seja bastante útil e quando você coloca que ela estava sendo bastante aguardada, nos dá uma responsabilidade ainda maior, né? Então, enquanto a gente vai esperando aqui, é bom que eu vou lembrando de alguns outros exemplos para que a gente possa compreender direitinho, né, de que forma se apropriar do conceito de economia solidária e, ao mesmo tempo, também compreender que o cooperativismo pode ser um meio, né, para que a economia solidária seja parcialmente exercitada, né? Então, Uhum. Isso, acho até, professor, que quando você pode já iniciar falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua experiência, e a partir disso acho que você pode falar também dos projetos que você participou, né, que envolve economia solidária e cooperativa. sim. Bom, então vamos lá. Eu sou o Ricardo, eu sou professor colaborador do IFE de Garopaba, no eixo de Hospitalidade, Turismo e Lazer. Eu sou bacharel em turismo e desde quando eu me formei eu sempre dei aula. E o curso de bacharelado em turismo ele é um curso que exige uma certa, como é que eu posso explicar? Uma certa um certo estímulo empreendedor por parte do aluno, né? Então, desde muito cedo, desde o princípio, a gente vem trazendo na construção teórica e também na tentativa de transformar essa teoria na prática, né?
em elementos como a questão da economia solidária. Então, por exemplo, quando eu trabalhei em Curitiba, numa faculdade, nós fazíamos durante uma semana toda uma feirinha chamada Feira do Empreendedor. E essa feira, o objetivo principal dos alunos era desenvolver lucro, né? A equipe com a maior nota, digamos assim, é a equipe que teria mais lucro no final da semana. Então, durante 5 dias, eles estavam comercializando produtos, né? E essa comercialização de produtos, muitas das vezes, tinha que ter uma ligação direta com as pessoas que estavam ali para comprar. No caso, os demais universitários dos outros cursos e períodos que estavam no intervalo, já que a feirinha acontecia ali, né? Então, alguns alunos começaram a observar, por exemplo, que se eles utilizassem materiais recicláveis, se possível, para algumas situações, eles iam economizar, né? E aí, a partir dessas características, o professor de empreendedorismo trazia alguns apontamentos, alguns exemplos sobre o que a economia solidária prega nesse sentido, né? Então, essa foi, digamos, uma das minhas primeiras experiências de acompanhar diretamente a abordagem da economia solidária, né? E a tentativa de fazer com que ela seja, inclusive, um meio, né, para que as pessoas gerem trabalho e renda, oportunidades, né, profissionais. Aí eu tive uma outra oportunidade, numa outra realidade, que foi lá no estado do Piauí, né, que eu fui professor lá na Universidade Federal do Piauí, e uma professora tinha um projeto de economia solidária a partir de um outro projeto que ela desenvolvia atividades de lazer em comunidades próximas aos igarapés do Rio Parnaíba, né, que era na cidade de Parnaíba. Então ali se tinha, por exemplo, a presença de agricultura familiar, né? Aí se tinha também catador de caranguejo, tinha marisqueira em algumas situações, e ainda existia a possibilidade de artesanato, né? Essas pessoas desenvolviam artesanato. Então foi desenvolvida uma feira solidária, né? Que acontecia uma vez por mês dentro do campus da universidade, e aí essas pessoas iam até lá, e daí a gente já estava numa realidade onde as tecnologias de informação e comunicação já eram bastante presentes, então o uso de Facebook, Instagram, outras redes sociais, né, na tentativa de fazer com que houvesse uma divulgação para que não fosse somente o público interno da universidade, mas inclusive as pessoas da cidade, já que a universidade estava localizada praticamente num ponto muito importante de cruzamento da cidade, né, para justamente desenvolver essa rede de solidariedade, né? E aí organizando, obviamente, esses pequenos produtores que, caso estivessem individualmente vendendo seus produtos, teriam um lucro muito pouco, porque não haveria uma visibilidade, tampouco um espaço, né, aonde eles poderiam vender. Aí tem um outro exemplo, assim, que daí já tem a ver bastante com o que eu estudo, né, e não fui eu quem vivenciou, né, mas eu acho bem interessante também, e foi um projeto desenvolvido no ano de 2009 por um chefe de cozinha chamado José Baratino. O José Baratino, ele era chefe de cozinha de um hotel em São Paulo chamado Emiliano, e esse hotel fica num bairro muito nobre, né? E é um hotel, obviamente, muito caro, etc., mas com serviços muito bons. E aí ele queria fazer uma espécie de resgate da culinária, né, dos seus pais, dos seus avós, enfim, das pessoas que ainda tinham aquele hábito da comida do sítio e etc. E aí ele começou a fazer um levantamento e observou que num raio de 200 quilômetros da cidade de São Paulo, ele conseguia 90 pequenos produtores, né, que poderiam oferecer para ele vegetais, legumes que já não são tão comuns assim. Então, por exemplo, né, não sei se aí em Santa Catarina é comum, mas aqui no Paraná, antigamente, quando minha mãe e meu pai eram jovens, era muito comum, por exemplo, um legume chamado couve rabano. E sumiu. E aí você consegue hoje esse tipo de produto, geralmente na agricultura familiar, orgânica. E daí esse chefe ele organizou uma rede de distribuidores, só que essas pessoas não tinham como levar até São Paulo, né? Então, a partir da organização conjunta dessas pessoas, se conseguia um caminhãozinho que passava nas propriedades e trazia, né, o que ele precisava no primeiro momento. Isso teve uma repercussão muito positiva, porque no mundo estava existindo um outro movimento também sobre a questão de saúde, boa alimentação, especialmente na Itália, chamado slow food, né, que seria comida devagar, ou seja, você sentar e curtir, comer, conversar com as pessoas, né,
saber de onde que veio aquele frango, saber de onde que veio aquele milho, ou seja, não comer somente porque o teu corpo precisa, né? Mas você transformar aquele momento ali da alimentação, numa refeição, um almoço, uma janta, né? Numa celebração mesmo, trazendo diferentes informações e tudo mais. Então esse era o momento, né, que o José Baratino implementou esses produtos dos agricultores. E daí, como ele estava inserido num bairro bastante nobre, as pessoas começaram a saber, né, porque o restaurante ele era aberto ali, não era só para hóspede, e chegou ao momento que os moradores do entorno do hotel estavam querendo comprar esses produtos. E aí se desenvolveu uma feira orgânica a partir desse exemplo, né? Então esse último exemplo, assim, ele não foi vivência minha, especialmente, eu assisti a palestra desse chefe, né? Mas é uma maneira da gente tentar entender um pouquinho como que a economia solidária pode contribuir para que ações e atitudes, né, de um determinado grupo de pessoas possa colaborar com dinheiro, né, com atividade e uma série de outros fatores, tá? Então essas seriam algumas das experiências, como eu falei, essa última situação, esse último exemplo é muito do que eu venho estudando, né? E o que eu venho estudando também, de certa maneira, justifica o porquê de eu fazer parte do projeto, né? Porque quando eu conversei com a professora Tatiane, uma das primeiras coisas que eu comentei com ela foi que dentro do meu estudo, né, eu tenho me apropriado bastante de um conceito que foi desenvolvido por uma professora, também bacharel em turismo lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ela chama de souvenir gastronômico, né? No caso, o souvenir gastronômico, enquanto aquela comidinha, aquele alimento que você pode comprar e levar para casa. Então, por exemplo, uma geleia, um biscoitinho, né? Só que vão existir algumas características para que isso possa ser considerado um souvenir gastronômico, uma lembrança de viagem, né? E eu até comentei com a Tatiane, né? A realidade que nós temos aí em Garopaba e em Bituba, né? Por conta das praias e tudo mais, a gente tem um volume muito grande de turistas em alta temporada. Será que esses turistas, de repente, não teriam interesse também em consumir esse souvenir gastronômico? Será que o projeto Mulheres Arteiras não conhece, né? Não tem uma ou mais de uma participante que tem aí uma receita que pode, né, trazer aí um grande exemplo de venda de bolachinhas ou outras coisas para os turistas, né? E daí já puxando também, além disso, quais seriam os outros artesanatos que também poderiam ser consumidos como lembrancinha? Não necessariamente a lembrancinha da comida, né? Mas a lembrancinha mesmo de quem visita essas duas cidades, já que o turismo é uma realidade, né? Então essas são algumas características que me fazem ter proximidade com o projeto, e ao mesmo tempo também dialoga bastante com essa minha experiência e ao mesmo tempo essa minha tentativa mesmo de colaborar enquanto membro do projeto de extensão, né? Então, assim, dada essa fala inicial, que era para ser uma apresentação, eu já acabei me atropelando, professora Tatiane. Não sei se eu posso continuar. Não sei Olha, se eu você gostaria anotei de... várias coisas e eu não quero que você perca o teu raciocínio aí. Tá, Só não, queria tudo bem. comentar como que é interessante, né? Como parece que o tema de cooperativa e da economia solidária ele foi chegando até você, né? Não parece que foi Sim, você que procurou, né? A não, coisa exato, foi fluindo. E é, acho que se você puder também falar um pouquinho do que a gente pode entender por economia solidária, e tá daí a bom, gente já vai falando das cooperativas depois, da ótimo, questão dos tá. produtos, né? Ok, tá. Bom, então assim, para a gente falar de economia solidária, a gente tem que entender que é um conceito, né? É um modelo proposto. Então, o que esse conceito, o que esse modelo proposto vai trazer? Que é justamente a possibilidade de ações empreendedoras, né? Inovadoras, etc., que não demandem um grande fluxo de produção, né? Que você possa, digamos assim, caseiramente desenvolver, né? E esse desenvolvimento caseiro, então, ser comercializável, né? Ser vendível. Não sei se existe essa palavra, né? Mas que possa ser vendido para outras pessoas. Tá, mas é que eu posso pensar, poxa, eu tenho observado aqui que no meu bairro não tem padaria perto. Eu sei fazer pão. Então, essa é uma alternativa que eu estou buscando, né? A partir da minha criatividade empreendedora para individualmente criar uma renda. Isso é economia solidária? Não. Por quê? Porque a economia solidária ela tem essa
noção de conjunto, de grupo, de união. E o que esse conjunto, grupo e união pode fazer? Né? De repente eu crio galinha, de repente a professora Tatiane tem lá um tio que consegue comprar trigo mais barato, e de repente a Fernanda tem algum outro insumo que pode auxiliar. Então nós três reunimos conjuntamente, né? E essa nossa reunião conjunta, então, já pode começar a ser compreendida como um possível desenho da economia solidária, né? Só que a economia solidária é maior do que isso, né? Então, a partir do momento que você consegue reunir um grupo de pessoas que tem uma afinidade por alguma característica específica, no caso, projeto Mulheres Arteiras, mulheres interessadas em adquirir conhecimento ou trocar conhecimento sobre artesanato, que conjuntamente trabalham, né? E nesse trabalho em conjunto, então, possui um produto a ser vendido para alguém, né? E esse produto, obviamente, sendo vendido, ele vai gerar um certo lucro, que é uma das perguntas da Fernanda, inclusive, e aí esse lucro sendo comumente dividido, repartido. Então, a partir dessa configuração, a gente já pode entender o que é economia solidária. Mas se limita aí? Não. Né? A economia solidária ela pode envolver outros setores a ponto, por exemplo, lá em Teresina, lá no Piauí, onde eu morei, também tem um bairro chamado Dirceu, né? E lá no Dirceu tem ele é reconhecido por uma série de fatores, é um dos bairros lineares, um dos maiores bairros lineares do mundo, é o maior conjunto habitacional do Brasil, e eles têm uma horta comunitária muito grande, né? E ele é dividido em vários Dirceus, de tão grande que ele é. E tem um trecho dele, que por uma época, não sei se ainda existe, mas por uma época que eu morava lá, a solidariedade entre os moradores era tão significativa a ponto de iniciar um processo de troca, de escambo mesmo. Eu troco a galinha por um pernil, enfim, né? Eu troco 2 cabeças de alface por uma dúzia de ovos. Chegou a esse ponto do desenvolvimento, da troca, né? Não tinha dinheiro envolvido, mas tinha troca, então a gente está falando da questão econômica também, daí sim a essência da economia solidária, que foi que se chegou a desenvolver uma moeda específica e começou a ser aceita no comércio essa moeda também. Então começou a ser aceita no supermercado. Por quê? Porque o cara do supermercado sabia que o senhor que vendia ovo aceitava essa moeda alternativa, então ele poderia comprar com essa moeda alternativa o ovo para revender no supermercado dele, né? Então veja que nesse sentido acabou envolvendo um bairro todo, né? Isso aconteceu no Tocantins também. Eu lembro de uma matéria no jornal que lá no Tocantins, inclusive, o nome da moeda era Palmas, né? Em referência à capital do Tocantins. Então vejam que a economia solidária é um conceito concreto, porém não finito, né? A ideia principal é justamente essa, é você, a partir da colaboração de grupo, né, desenvolver alternativas para que as pessoas tenham acesso a alimento, tenham acesso a serviços, tenham acesso a uma série de outras coisas, né? E isso é interessante, assim, quando a gente começa a observar, não querendo fugir do assunto, mas ao mesmo tempo puxando para a minha área de formação, que é o setor de viagens e turismo, né? Nós temos desde o início do século XXI, 2003, por exemplo, uma rede social chamada Couchsurfing, que as pessoas trocam hospedagem. Então isso, de certa maneira, também é um exemplo de economia solidária. Por quê? Porque há um consumo, né? Só que o valor que se paga não é um valor monetário, é um valor de troca, é um valor de escambo, né? Então essas características todas acabam sendo colaborativas ao entendimento de economia solidária. Então, como eu falei, né, ele não é um conceito fechado, ele é um conceito existente, porém aberto, né, e receptivo a novos exemplos, a novas situações, mas tendo como principal característica justamente essa, né, a colaboração, a cooperação, né? E é justamente por esse motivo que o modelo da economia solidária pode, por exemplo, ser exercitado a partir do cooperativismo. Não significa que o cooperativismo é o único meio de operacionalizar a economia solidária, mas ele pode vir a ser, né? Qual é a principal característica? O cooperativismo enquanto conceito, né? A palavra cooperar, ou seja, operar em conjunto, né? Que é a essência da
da economia solidária, porém, juridicamente falando, nós temos uma lei que rege o funcionamento das cooperativas. Então, elas são pessoas jurídicas constituídas com CNPJ e uma série de outros aspectos burocráticos que talvez não se aplicassem no projeto Mulheres Arteiras, né? Mas a gente não pode deixar de pensar na essência do cooperativismo, porque independente de ser ou não constituído um CNPJ ou não, né, existe uma essência, né, existe uma filosofia, né, do cooperativismo. E eu acho que isso é o que nos vale para compreender de que forma o cooperativismo pode ser o caminho para o exercício da economia solidária. Professora, eu não sei se você quer fazer por favor, alguma complementação antes de eu continuar. Sim, quero comentar a questão ali do projeto, né? O projeto Mulheres Arteiras, ele surgiu a partir de uma demanda de mulheres, né? Principalmente da parte da Associação União Norte, que é presidida pela Fernanda, que está aí nos assistindo, e de formar uma cooperativa. Isso já não era um desejo individual, né? É porque tem outras mulheres também, enfim, elas se conhecem, né? E estão se articulando com esse desejo de formar uma cooperativa. Então, o projeto ele surgiu para tentar auxiliar a formação, né, desse grupo de mulheres em cooperativa. Porém, a gente tinha elaborado toda essa ideia, né, antes de vir a pandemia, né, antes da gente ter que se obrigar a trabalhar de maneira remota. Então, isso dificultou muito, assim, mas há uma articulação ainda entre as mulheres, né? Eu sei que a Fernanda, ela fala bastante, né, dessas iniciativas, né? Então, até algumas dúvidas, né, que a gente tem aqui hoje é motivado justamente por essas mulheres que estão aí tentando formar uma cooperativa, né? As questões legais que elas teriam que passar, porque, enfim, a economia solidária a gente já percebeu, né, que pode ser sim, a cooperativa pode ser um caminho de exercer, né? E o bacana da economia solidária é que ela é uma proposta assim, eu não vejo, né, minha perspectiva daí, né, de falar de economia solidária sem falar do sistema que a gente vive, né, que é o capitalismo. Quando a gente trabalha em cooperativa, a gente está criando alternativas, né, a esses, assim, alternativas dentro, né, desse sistema capitalista, de tentar minimizar os impactos ambientais, né, os impactos negativos, já que busca usar materiais recicláveis, madeira de reaproveitamento, e uma lógica de cooperação, né, onde que as mulheres atuam juntas, nesse caso que a gente está falando são mulheres, mas tem cooperativas de todo tipo, né, cooperativas de catadores de lixo, enfim, as que você citou, por exemplo, né, e aí gerar renda, né, de alguma forma. E é muito, assim, tem desafios, né? Mas ao mesmo tempo que parece ser mais fácil gerar renda quando a gente está em conjunto, também tem desafios, né? Acho que eu queria ouvir um pouco isso, assim, das experiências que você conheceu e do conhecimento que você tem, né, a respeito, conhecimento mais teórico sobre o assunto também. Quais são os possíveis desafios que se encontram, né? Tanto em termos legais, quanto também na prática, assim, para conseguir montar uma cooperativa, né? E depois acho que a gente pode falar, eu também tenho umas questões sobre os produtos, que você até já comentou, mas eu adotei aqui. Aí depois a gente puxa isso aí. Tá. Então vamos começar pelo lado mais burocrático, que é, né, mais pontual, que é a constituição jurídica de uma cooperativa. Então aqui no Brasil as cooperativas elas são regidas pela Lei 5764 de 71, né? E lá se coloca dentre tantas atribuições, por exemplo, o fato de se ter pelo menos 20 pessoas para se constituir uma cooperativa, né? Então essa é uma exigência mínima. Aí existe toda uma necessidade, né, burocrática a ser cumprida, enfim, constituição jurídica, uma série de coisas que a própria lei vai direcionando, né? Qual é uma alternativa para isso? É uma associação, né?
não tenho 20 pessoas, não tenho ainda uma capacidade operacional a ponto de, enfim, estar entrada em papelada e tudo mais. Porque diferente de uma cooperativa, que você tem que fazer um registro formal específico de abertura, enfim, né, pessoa jurídica, uma associação, um termo lacrado aí, lavrado em cartório já é suficiente, né? E aí há também uma exigência mínima de pessoas para a associação, no caso seriam 10 pessoas, né? E daí, claro, essas pessoas elas vão depois desenvolver um estatuto, um regimento, enfim, e todos os demais aspectos de amparo jurídico, né? Não seria de obrigatoriedade, mas de amparo jurídico que fazem parte do Código Civil Brasileiro entre os artigos 53 e 61, tá? Então, se você buscar o novo Código Civil Brasileiro entre os artigos 53 a 61, você consegue encontrar informações gerais sobre constituição de uma associação, né? Já existe a associação União do Norte, né? Então, quer dizer, o projeto Mulheres Arteiras possui uma relação com a associação, eu não sei exatamente se a gente pode considerar uma coisa só, eu acredito que não, né? São coisas distintas, porém integradas, né? Então, parte da produção do projeto Mulheres Arteiras, por exemplo, poderia ser representado pela Associação União Norte, né? E aí sim o entendimento do porquê disso tudo, né? Da mesma maneira que a partir da economia solidária e por meio da essência filosófica do cooperativismo, né, e não a constituição jurídica propriamente dita, por motivos já comentados aqui, você ter uma visibilidade conjunta, né, provoca mesmo que inconscientemente um senso de colaboração daquele que é um potencial consumidor. Então é uma estratégia de marketing você se posicionar nesse sentido a partir da identificação, por exemplo, de uma marca, né? Da identificação de uma logo, de uma etiqueta, enfim, de um banner, seja lá o que for, né? Esse já é um primeiro passo, porque aí você, se apresentando como uma associação, né? Você demonstra ali que você tem um caráter de interesse de lucro, capital, porém não é a principal motivação de você se fazer presente, né? E aí eu acho que responde essa tua colocação sobre a presença da sustentabilidade na discussão da economia solidária, né? O reaproveitamento, a inclusão, a distribuição de renda e etc. Né? Daí agora os desafios. Eu acho que não sei se está faltando mais alguma coisa. Eu acho que eu fui respondendo de acordo com o que você foi me falando. E daí, por fim, os desafios. Né? Tá bem legal. Uhum. Ótimo, tá. Então, o que acontece, né? O principal desafio é que nós trabalhamos com pessoas, né? Trabalhar com o outro já é bastante complicado na sua mais linda natureza do dia a dia, né? Um dia que você está lá acordado super de bom humor, aí encontrou um parente na cozinha que não dormiu muito bem, o bom dia atravessado dele já vai te deixar meio cabreiro. E isso se repete nos espaços profissionais também, como é o caso de uma associação, né, de uma cooperativa, ou no caso do projeto. Qual seria o principal problema, né? A minha dedicação sendo notadamente superior à dedicação do meu colega, e no momento da distribuição do lucro, a igualdade, né? Então, eu que estou observando isso e me sentindo injustiçado, sou o culpado? Não. O outro que não está fazendo da maneira que eu gostaria que ele fizesse é culpado? Também não. O que nós precisamos trabalhar? Justamente o senso da coletividade. Então, a partir do momento que a gente se propõe a trabalhar conjuntamente, né, para que todos ali, parte, né, de um processo maior, cada um fazendo a sua parte, a parte de cada um feita nos dando um resultado final maior, e esse resultado final maior ainda nos dando um dinheirinho como retorno, é importante que eu, enquanto indivíduo, participante desse grupo, tenha o senso da coletividade. Mas talvez eu não tenha sido estimulado ao longo da minha vida para enxergar desta maneira. Então, cabe a quem? Cabe àquele que me lidera, porque nesses grupos sempre haverá um líder, né? Tentar trazer essa importância e essa necessidade de comportamento. Então, o maior desafio, na verdade, é justamente a gestão das pessoas dentro do processo, né? Porque, veja,
Se a gente falar em desafio, a gente vai falar num desafio de reconhecimento de mercado. Tudo bem, eu tenho um grupo, eu tenho material, mas o que a gente vai fazer para vender? Esse é um desafio, né? Mas ele é um desafio pontual. Porque você pode, por meio de uma pesquisa, por meio de uma conversa, por meio da utilização de WhatsApp, Facebook, fazer uma pesquisa rapidinha e descobrir o que as pessoas estão buscando em espaços de comercialização como feira. É um problema resolvido, né? Eu posso também ter um problema ou um desafio em determinar qual é o preço da minha hora de trabalho. Mas se eu fizer lá uma ficha de custos, né? Como na gastronomia a gente faz a ficha técnica, e daí coloca lá uma porcentagem específica de acordo com a hora gasta para aquilo, né? Aí você vai resolver esse problema, vai resolver esse desafio, né? Porém, o desafio do trabalho com as pessoas é um desafio constante, né? Você, o líder ali, ele precisa ter um posicionamento ao mesmo tempo assertivo e também hospitaleiro, para que ele faça o grupo entender que o que se desenvolve ali não é para mim, não é para você, é para nós todos, né? Então, na minha opinião, talvez seria esse o maior desafio, tá? Agora, claro, Criar os uma desafios operacionais cultura, também né? existem. Isso, exatamente isso, tá? Eu entendo isso como uma dificuldade também, eu acho. Sim. Conseguir trabalhar uma ideia, né, que todo mundo pegue junto, né, a ideia assim de enfrentar as dificuldades juntos também, porque Uhum. tem dificuldades no caminho, né, às vezes de Sim, deslocamento, às vezes são dificuldades simples, né, mas sim. são dificuldades encontradas e às vezes isso desmotiva, né, então Sim. são E o coisas que desafio, e o próprio termo desafio, ele traz esse peso, né? O que é mais significativo nisso tudo? Quer dizer, eu estou propondo um modelo de cooperação, né? E o meu desafio é manter esse equilíbrio, essa sinergia, né? Essa roda girando de maneira harmônica, digamos assim. isso. E então a gente já sabe então que tem uma legislação específica que regulamenta. Tanto cooperativa como Essa associação, legislação. Oi? tanto cooperativa como associação. Ah, sim. Ah, tá. E, então eu não conheço a legislação sobre cooperativa, né, especificamente. Mas a gente sabe que tem vários tipos de cooperativa, né? Isso também está Sim, regulamentado. sim. Aí, Inclusive, conforme os tipos de cooperativa, varia também um número mínimo ou não? É igual para não, todas? não. A lei ela coloca esse número mínimo independente da forma que a cooperativa é constituída, né? Então, lá na lei, o que coloca? A cooperativa constituída de um determinado nicho ou de mais de um nicho, que daí seria uma cooperativa mista, né? Então, não se tem muitas especificações também em relação a essa subdivisão, né? Uma coisa que eu acho interessante nessa lei é que se coloca, né, que uma cooperativa não pode ser chamada de banco. E daí agora, recentemente, nós temos vários bancos que, na verdade, são cooperativas, né? Eu não vou falar o nome aqui, porque não estamos recebendo nada para divulgá-los, né, Tatiane? Mas, enfim, nós temos inúmeros bancos que surgiram justamente nessa lógica de cooperativa. E aí, o que é interessante, no caso do banco, por exemplo, se você vai abrir uma conta num banco como esse, você tem que fazer um depósito de um valor X lá, que é a tua cota. Porque na Hum, cooperativa você precisa ter uma cota, né? Você precisa, de certa maneira, ser um investidor também. Da mesma forma que a cooperativa, ela te dá o direito, ela tem o direito de te fazer empréstimo, porque como ela está fazendo a reunião de diferentes pessoas ali, ela vai ter um giro de capital significativo, então ela pode também fazer, às vezes, de empréstimo de dinheiro com juros estipulados lá pela própria lei, nunca superior a determinada taxa, né? Então, é por isso que eu falo, né? Numa situação como essa, do exemplo do Mulheres Arteiras, me parece muito mais interessante pensar realmente na ideia de associação, primeiro porque já é uma associação, né, que está vinculada de alguma forma com o projeto. E segundo que a própria dinâmica de funcionamento é mais simples, né? Qual seria o momento, então, né, qual seria o momento do projeto virar uma cooperativa, né? Vamos imaginar, então, que o projeto virou, sei lá,
Se descobriu aí que pelo talento das participantes, o produto de maior saída seriam bonecas de pano. Tá? E daí a gente vai ter vários itens da boneca de pano, o cabelo, o olho, a boca, o vestido, e não sei o que, e não sei o que lá. E vai ter que se criar uma linha de produção. E aí essa linha de produção ela pode ser especializada para cada uma das participantes. Então uma vai fazer só o vestidinho, uma vai fazer só o bracinho, uma vai fazer só o olhinho, uma vai fazer... E aí cada qual entregando para que no final a boneca seja montada. E dessa boneca sendo vendida em outros estados, sendo vendida em outras cidades, né? Então, há uma complexidade maior, e essa complexidade maior também vai exigir um comprometimento maior, porque afinal de contas eu não posso fazer uma boneca faltando um olho, faltando um braço, a não ser que seja algum projeto, né, enfim, de inclusão, enfim, mas na situação natural da produção da boneca, né, eu não posso vendê-la faltando uma parte. Então vai existir uma linha de produção onde as mulheres conjuntamente, né, trabalham pela lógica cooperada para que o resultado final seja a boneca. Aí sim. Né? Mas aí nesse caso não, por quê? Né, pelo menos, na minha opinião. Qual é o fruto do que se comercializa? Né? É aquilo que se tem oficina, é aquilo que já se teve conhecimento, é aquilo que ainda vai se descobrir que alguma das mulheres conhece, sabe desenvolver e pode ensinar para as demais. Né? Então, o foco hoje, por mais que seja lucro, inclusive, não é o principal. Né? E a cooperativa, por sua vez, ela está inserida nesse modelo capitalista, como você comentou. Então, essas características todas, assim, pelo menos legalmente, teoricamente falando, né, ainda me fazem crer que nesse momento não é necessário pensar na constituição de uma cooperativa, mas sim se apropriar da filosofia dos cooperados, que eu fico falando nessa filosofia, não comentei nada ainda, né, Tatiane? Mas, enfim, não sei se até aqui está tudo bem, se você gostaria de complementar o que eu já disse até agora. Sim, só um pequeno parênteses ali que você comentou do produto, né? Até pensando no próprio funcionamento de uma cooperativa. Então, a porcentagem é decidida entre o próprio grupo, me parece, a porcentagem do que fica para a cooperativa e do que é dividido ou da associação. Vamos pensar em termos de associação, né? Que é o que está mais Tá. perto da nossa realidade agora. Então, as mulheres, elas fazem o produto e, através da associação, elas vendem. Aí a associação fica com uma porcentagem. E essa porcentagem depois é rateada, né? Ou para suprir gastos de energia elétrica, não sei, para sustentar a associação também, né? Porque tem uma estrutura da associação que precisa Sim, ser mantida e tem claro. também uma renda das mulheres. Então, eu fico pensando, vamos pensar assim. Primeiro a questão do produto, né? O ideal é um produto em comum ou cada uma traz o seu produto para vender, né? Pensando em numa associação, mas já com uma filosofia de cooperado. Aí você pode falar um pouquinho dessa filosofia. Então, a questão do Tá. produto e como que faz esse rateio. Então, cada uma vende e bota um preço no seu produto e tira uma porcentagem para a associação, isso pode... Como é que é isso? Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro falar da filosofia da cooperativa, que daí eu acho que esse assunto de cooperativa a gente, né, encerra e daí Joia. parte mais para uma questão operacional. Então a primeira situação, né, da filosofia do cooperado, que a adesão é livre. Ninguém é obrigado a nada, né? E por que isso ocorre? Por exemplo, né, aqui no Paraná é muito comum as cooperativas agropecuárias. Então, por exemplo, uma contínua presença de produtores de leite, pequenos, médios e grandes, e de repente eu estou lá no meio e não quero, eu quero que minha vaquinha continue dando leite quando ela quiser apenas. Né? Então eu não sou obrigado a cooperar. Esse é o primeira regra, digamos assim. Né? A segunda é que o controle é democrático. O que significa isso? Né? Não vai existir uma linha única, específica, exclusiva de tomada de decisão. Essas tomadas de decisões elas são democráticas, de acordo com as demandas oriundas em assembleias, enfim, né? Em momentos onde isso é trazido à tona. Né? O retorno do excedente, o retorno do lucro também, de forma proporcional, obviamente, né? Como um outro
fundamento, outro mandamento para a cooperativa, né? Aí aquela questão que eu te falei da possibilidade do empréstimo, então os juros limitados ao capital, né? Então, é sempre uma alternativa, inclusive, para que o cooperado tenha a possibilidade, num momento de crise ou de uma safra ruim, no caso das cooperativas agropecuárias, ter uma forma ali de dar continuidade no seu negócio, na sua sobrevivência, né? A neutralidade política e racial também, isso é uma outra característica que é muito importante dentro dessa lógica de cooperação, né? Veja, se você está lidando com pessoas, essas pessoas têm as suas distinções, né? Só que essas distinções não podem superar a coletividade de trabalho, né? A coletividade do espaço, né? Aí também, né, a outra característica que a cooperativa, ela é constituída com um fim de lucro, com um fim de venda, com um fim, né, de capital, e também ela tem como característica dar fomento ao ensino. Então é muito comum, por exemplo, vamos pegar uma realidade um pouco distante da nossa aqui, mas ainda trazendo para a realidade agropecuária, que eu acredito que aqui no Brasil boa parte das cooperativas se configuram nesse sentido, pela própria condição de produção agropecuária que o nosso país tem, né? Então, é muito comum, por exemplo, essas levas de gaúchos, paranaenses, catarinenses que foram para a região centro-oeste, Mato Grosso, para plantar soja, etc., chegarem em localidades ainda muito pouco estruturadas, e daí organizaram a cooperativa para poder conjuntamente vender o que produziam, e essa cooperativa também, por exemplo, montou um colégio, né? Então, isso é uma forma de dar fomento ao ensino, né? Capacitação, cursos, incentivos, né? Enfim, eu tenho familiares que são cooperados e comento, inclusive uma prima minha, não sei se está online ainda, mas eu vi que ela entrou aqui, e ela é cooperada de uma cooperativa da região, porque ela trabalha com agronegócio, e aí, eventualmente, acontecia participação em evento de confraternização, ou ainda cursos, palestras, né? Então, sempre tentando trazer inovação, conhecimento, tendência, né, para o campo qual essa cooperativa atua. Então, um exemplo que eu estou dando é agropecuário, né? E aí também nesse exemplo que eu dei lá do gaúcho, paranaense, catarinense, que foi para o Mato Grosso e montou uma escola, também é uma característica. Então essas são, né, seriam os mandamentos, né? E a partir desses mandamentos, obviamente, a gente já pode compreender um pouco a dinâmica de comportamento de pessoas que são cooperadas, né? A ideia é justamente de fazer parte de algo maior, né? Mas mesmo fazendo parte de algo maior, tendo conhecimento que a minha presença ali é tão importante quanto a presença dos demais, para que o sucesso seja conjunto. E eu acho que é justamente esse último trecho, né, o sucesso seja conjunto, que a gente pode apropriar para o nosso projeto, né? Acho que em relação à cooperativa, mais alguma dúvida? E a gente pode partir para... A Manu está dizendo que ali na CIART a associação pagaram uma mensalidade. Sim, é comum as associações, né? E justamente por isso que a professora Tatiane comentou. Existem custos fixos, né? E esses custos fixos precisam ser pagos. Água, luz, telefone, enfim, aluguel em alguns casos, né? Então, acontece também de ter essa mensalidade. Cada artesã vendia suas artes sem tirar porcentagem dos produtos. Ok, é possível, né? Então, por exemplo, nas cidades é muito comum você ter a casa do artesão, né? Então, o artesão vai lá, ele deixa em consignação, ou seja, para vender, né? Sem, vou deixar aqui, vou pegar o dinheiro, não. Tô deixando aqui para vender, se vender, maravilha, se não vender, paciência, né? E aí acontece isso, né? Cada obra tem o valor lá para o artesão específico, e daí tem uma pequena quantia, um 5%, 10%, dependendo do valor daquela obra que fica para a casa do artesão justamente para isso, né? No caso da associação e do projeto Mulheres Arteiras, que o espaço de comercialização são feiras, né? E essas feiras não necessariamente terá a presença de todas as mulheres ali, né? E o propósito do projeto também é essa integração. Eu particularmente vejo que, primeiro, né, as mulheres trazerem diferentes produtos, as mulheres trazerem diferentes ideias, isso é super legal, é super interessante, porque dinamiza bastante
a interação que elas têm, né? Por mais que hoje nós estejamos fisicamente distantes, mas vai existir momentos, se Deus quiser, muito em breve, aonde vai estar todo mundo sentado junto numa roda, tomando um chimarrão, fazendo um artesanato. Esperamos, né? Que isso aconteça. Porém, se há uma grande diversidade, é possível que alguns produtos tenham mais saída e outros produtos tenham menos saída. Então, se eu faço uma coisa, a professora Tatiane faz outra, e nós fazemos parte da mesma associação, e o produto dela super vendeu e o meu não vendeu nada, eu vou ficar muito frustrado. Porque o princípio do projeto que eu faço parte é da economia solidária. É o meu esforço sendo retribuído por uma série de situações, né, o convívio social, a troca, o aprendizado, mas também o dinheiro, né? Então é interessante a gente trazer essa variedade de conhecimentos transformados em artesanato como um portfólio mesmo, né? Não achei outra palavra, desculpa. Como uma vitrine, porém identificar quais desses têm mais ou menos saída, dependendo também dessa ou daquela feira. Porque se existir mais de um espaço de comercialização, segunda-feira é lá no campo do... Na terça é lá não sei aonde, na quarta é lá não sei aonde. É possível que exista uma diferença de comportamento também desses grupos consumidores de acordo com a localização da feira, né? Então, assim, é válido cada qual vender o seu e cada qual ficar com o seu lucro? É super válido. Mas está alinhado com a sementinha que deu origem ao projeto? Não, né? Então é muito mais interessante a gente ter esse conhecimento do que se sabe fazer, tentar entender disso que se sabe fazer, aonde que se vende melhor o quê, e aí organizar as linhas de produção de acordo com essas demandas. E daí todas participam conjuntamente e todas também vão ter essa participação de lucro final, tá? Não sei se ficou claro. Então é bacana que tenha uma certa variedade de produtos, mas que seja tudo combinado, né? E que todas, de certa forma, participem da produção desses produtos. Que aí é onde entra... Pode falar, professor. Posso só dar um exemplo. Nem, por exemplo, né, a última reunião que eu pude participar, que, enfim, né, minha vida está bem corrida por esses dias, foi quando se comentou a questão do cachepô de leite, né, de embalagem de leite. Daí vamos pensar em fazer macramê para pendurar o cachepô. Poxa, super legal. Né? A gente está reaproveitando caixinha de leite, a gente está trabalhando com compostagem, enfim, uma série de coisas. Mas daí eu vou na feirinha hoje, semana que vem, terceira semana, dali um mês, poxa, o cachepô de novo. Então também é legal tentar fazer esse rodízio, sabe? Ou tentar, pelo menos, demonstrar que nós também comercializamos esses outros produtos. Já que há uma comunicação visual por meio de um banner, por exemplo, botar foto, ou ainda aproveitar o próprio Instagram e aí montar diferentes produtos e daí, de repente, criar alternativa de comercialização, não somente em espaço físico, feira, mas por encomenda. De repente, daqui a um tempo, um portal para comércio eletrônico, porque se a gente está no Instagram, da mesma maneira que o pessoal de Garopaba e Imbituba pode ir na feira, eu posso ter gente agora, nesse momento, falando lá de Belém do Pará, por exemplo. E essa pessoa de Belém do Pará viu lá uma coisinha específica e falou, poxa, eu quero isso. Então, essa dinâmica de diversificação, ela pode ser facilitada, né, a partir da exposição na internet, e daí você vai direcionando e setorizando, né? Agora, como eu falei, fazer tudo de uma vez só também não é legal. É importante que você tenha um modelo, né, e junto com o modelo já criar uma sistemática. Porque, veja, de repente, eu, Ricardo, sei fazer uma cortina de tampinha de garrafa. E a Tatiane sabe fazer um imã de geladeira, não sei o quê. Daí, no dia que chegou lá a necessidade de fazer 15 imãs, a Tatiane não estava. Então, talvez seria legal, na medida do possível, identificar esses conhecimentos, né? E aí, a cada 15, 20 dias, criar uma oficina, se possível, registrar o processo de confecção, por foto, por vídeo, escrito, tipo livro de receita, e documentar isso, porque da mesma maneira que a configuração dessa associação hoje está assim,
daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos pode não estar, mas os produtos terem absorvido, terem adquirido uma boa aceitação de mercado, né? Então é legal também a gente pensar esse processo do lado da gestão, do lado da sistematização, né? Não somente criar e socializar processos de produção do que se vai descobrir, que as mulheres sabem fazer, mas acima de tudo documentar o como fazer, né? E daí, sei lá, pensando alto já, né? Registrando isso e num futuro próximo talvez lançar um livro, alguma coisa nesse sentido, porque também tem essa possibilidade, a gente também pode ser considerado uma iniciativa social, né? Porque afinal de contas tem inclusão, tem divisão de renda, tem oportunidade. É claro que o sonho é muito maior do que a realidade, mas o projeto dentro das possibilidades de pandemia andou muito desde quando eu entrei, né? Eu, como membro do projeto, posso perceber que houve uma evolução bastante significativa. Quer dizer, já teve oficina de sabonete, já teve, né, uma série de outras atividades. E a gente tem que entender que o projeto ele pode se perpetuar para o todo sempre, mas nós não. Então a documentação também é importante. Tá? Exatamente. Como a live do Instagram ela nos permite apenas 1 hora, a gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos, e eu queria aproveitar, eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat em específico, se aparecer a gente coloca, mas o que você falou lá no início sobre o produto, uma experiência de cooperativa, né? Que você falou do souvenir gastronômico. Mas o que me chamou a atenção foi a ligação, né? Uma ligação afetiva, ou não necessariamente que tenha um afeto no sentido que a gente conhece, mas que faça uma ligação com o lugar. Que faça um turista, por exemplo, né? Quem que vai adquirir os produtos, né? Pode ter uma demanda local, por exemplo, digamos que os produtos são cachepô de crochê, um suporte de vaso de macramê e o shampoo em barra, por exemplo, que foi o que a gente trabalhou nas oficinas, o que nós conseguimos fazer, né? Então, são 3 produtos, tá? Tem uma demanda local para isso, né? Digamos, tem uns clientes fixos. Eu estou chutando aqui, estou criando um cenário hipotético, Um tá, cenário. gente? O cenário. Agora, assim, para o turista que chega, né, na região de Garopaba, em Bituba, como aproveitar isso para conseguir vender? Não pode ser, querendo ou não, né, o turista ele procura um quê de diferente, assim, olha, uma coisa que eu vou encontrar aqui não vou encontrar em outro lugar. Aí, quando você falou do souvenir gastronômico, agora eu não lembro o que foi, se foi uma raiz, uma batata, era um nome ali que eu não me lembro, mas que você falou que tinha na agricultura familiar orgânica. A couve rabano. Isso. Que eu não conheço, é um vegetal, um legume? É um legume, ele é redondo, verde, assim, é como se fosse uma beterraba grande verde. Então. Não, eu não conheço. Aí já fica uma iguaria daquele lugar, por exemplo, né? Exato, isso. E isso que eu pensei, assim, né, que você comentou ali da questão de colocar mesmo algo que se destaque ali na região, né? E aí tem que Exato. usar a Isso. criatividade, conhecimentos da história. Então, e isso também é uma estratégia de você agregar valor, porque veja, né, há muito tempo já é senso comum, né, que o alimento não é só nutrir, especialmente no turismo, né. E daí quando você fala, por exemplo, da história da couve rabana, é importante também a gente distinguir um pouquinho, dentro do que eu já li, né, eu consigo identificar 3 grandes classificações de produto. Então, o produto ele pode ser um insumo, então a couve rabana é um insumo que eu vou preparar de alguma maneira lá em casa, né. Mas ela também poderia ser uma experiência, porque eu poderia adquirir ela num restaurante, por exemplo. Eu já trago um exemplo contextualizado aí para a região, né? Mas não poderia ser um souvenir gastronômico, porque se no meio da viagem ele poderia apodrecer, né? Ele é um insumo, ele é in natura. O que poderia ser um souvenir gastronômico, né? O biscoitinho que traz alguma informação na sua embalagem, ou mesmo que indiretamente busque uma conexão com o território, né? Então, por exemplo, eu estou estudando o território de oferta de geoturismo, então existem geoparques lá na Europa, por exemplo, tem um lá na Romênia, e ele é reconhecido como geoparque pela quantidade de fósseis de dinossauros.
E daí lá se tem para comercializar na lojinha, por exemplo, pão no formato do dinossauro. Né? Então, tipo, pão é uma coisa que você pode levar para casa, ele tem um contexto ali, vai fazer todo sentido aquele pão ter o formato do dinossauro, e mesmo quem não visitou o parque, mas consumiu o pão, vai fazer uma conexão com o território também. Né? Então, uma coisa que eu gosto, não sei se você conseguiu compreender, a lógica é essa. Eu já Né? pensei Então, na baleia. Então, exatamente, né? Mas antes mesmo da baleia, vamos pensar em algo que verdadeiramente existe aí na região, né? O butiá. O butiá, inclusive, tem uma espécie endêmica aí na região, etc., né? E existe uma sorveteria aí na região que faz o sorvete do butiá, né? O sorvete do butiá, eu sempre dou esse exemplo. Quem me assiste em outros lugares, lá vem o Ricardo falar do butiá de novo. Mas é porque realmente me chamou muita atenção quando eu fiquei sabendo, né? O sorvete de butiá, ele não pode ser um souvenir gastronômico, porque, enfim, ele vai derreter até chegar na minha casa, né? Ele não é um insumo porque eu não estou comprando butiá, eu estou comprando sorvete pronto. Então ele é uma experiência. Porque a partir de um sabor, de uma fruta endêmica, ou seja, que só possui naquela região, ela tem uma conexão com o território por ser endêmica, e a transformação gastronômica dela me faz, enquanto consumidor, ter uma experiência a partir do sabor. Então, se a gente for falar do alimento por si só, a gente vai precisar de outras 2 lives. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Há a possibilidade no projeto de repente, identificar alguma receita tradicional ou algo feito mesmo com butiá ou algum outro produto aí da região, que se, na sua comercialização, né, a partir da identificação do rótulo, ou a informação do rótulo, colocar o porquê que ele tem essa conexão com o território, de repente eu compro esse biscoito, trago para minha família aqui no Paraná, a minha mãe e meu pai mesmo nunca tendo ido para Garopaba, indiretamente vão ter algum tipo de informação sobre o território aí. Porque isso se faz presente em um dos componentes do alimento, no caso a embalagem. Então a discussão é bem interessante assim e a gente pode marcar uma outra live para falar só sobre isso, se você quiser. Olha que eu acho que a conversa ia longe mesmo. Mas infelizmente eu estou cuidando aqui o horário, até meu dedão passou ali na frente, né? Ai, acontece, gente. Não dá para ver bem a câmera, mas a gente está chegando bem, está quase dando a 1 hora ali, então para não cortar no meio, eu já vou agradecer a presença de todo mundo, a presença do professor Ricardo. Foi Eu muito que legal agradeço. essa fala e que bom que vai ficar Que gravado. bom, Então, quem não pôde que bom. ver, pode assistir depois. Eu só vi ali rapidinho antes de acabar, então, a Manu comentou a questão da baleia franca, né? Por exemplo, se fosse desenvolvido chocolates em formato das baleinhas, tem uma referência com o território, que a baleia passa por ali, o chocolate é produzido ali, não é, mas ele tem essa referência, então pode ser considerado, contanto que o porquê do chocolate ser em formato de baleia seja explicado também. Enfim, o limite é a imaginação. Vamos marcar outra sim. Adorei. Foi muito legal. Espero que vocês tenham Joia, gostado também. gente. Muito obrigada. Acho que foi bem legal. Muitos conhecimentos novos aí para a gente melhorar o nosso projeto. E bom, me coloco sempre à disposição, tá bom? Para quando puder estar aqui conversando. Valeu, gente. Um abração. Eu vou encerrar agora, senão o Instagram vai encerrar para a gente. Então tá bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.